Salmo de número 51. Vamos ler os versículos 4, 9 e 11. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Versículo 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 11. Não me repulses da tua presença, e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, é no nome do teu Filho Jesus, é que estamos aqui mais uma vez reunidos, pedindo a tua misericórdia, a tua graça, a tua sabedoria, a tua unção, para que a transmissão da tua palavra possa ser vida em cada um de nós. Amém. O Senhor sabe o lugar que essa palavra deve ocupar na vida de cada pessoa que aqui está. É verdade. Então, Senhor, venha falar a nós. Só o Senhor para poder extrair toda a verdade deste salmo, naquilo que precisamos nesse tempo, Senhor. Para experimentarmos mais de Ti. Nos ajude, Senhor. Revela-nos mais de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a contemplar um pouco mais da Tua obra em nós, através da transmissão da Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus, mais uma vez, fale a nós. Amém. Graças ao Senhor. Eu gostaria de abordar aqui nesse versículo 4, extrair pelo menos alguns pontos sobre tudo que Davi está dizendo aqui. Nós estamos nessa sequência desse estudo, essa meditação no Salmo 51, o poder transformador da graça. Todos nós que já estivemos até aqui, podemos perceber que o pano de fundo deste salmo é todo o acontecimento de Davi, com Davi ali no livro de 2 Samuel, capítulo 11. O seu pecado com Batseba, consequentemente, a morte de Urias. E depois de um ano, porque Davi talvez, como muitos acreditam, que tempo apaga pecados. Muitas pessoas creem nisso, que tempo pode apagar os nossos pecados. Se Davi não acreditava nisso, havia uma outra questão muito delicada aqui. É que a gente pode encobrir os nossos pecados, a gente pode esconder. Você vai ver que um dia Moisés matou um homem e ele escondeu esse corpo. Porém, um dia alguém disse para ele que havia um corpo escondido. Meus irmãos, este é o grande engano de Satanás. Eu acredito que foi ontem que eu disse para vocês. A especialidade de Satanás é de nos ajudar a pecar. Ele ajuda a fazer, ele só não ajuda a esconder. Davi acreditou que ninguém sabia, porém, ele esqueceu que Deus sabe de todas as coisas. Tudo está patente diante da sua presença. Então Deus enviou o seu profeta para poder confrontar o pecado de Davi. E ele começou com uma parábola. E imagina o alívio de Davi. Ele recebe o profeta. O profeta tinha um assunto importante para falar com ele. Os profetas daquele tempo eram homens zelosos, piedosos, eram homens de muita coragem. Eles eram homens, e se você estudar a vida dos profetas do Velho Testamento, você vai perceber a seriedade, a coragem e a urgência. Talvez essas três palavras pudessem descrever para nós a natureza daqueles homens, daqueles ministérios que eram constituídos por Deus. Eles eram homens respeitados por causa da unção, por causa da devoção, por causa da seriedade que eles tratavam as coisas do Senhor. De forma que se um profeta fosse falso naquele tempo, ele era apedrejado. E aqui está um homem de Deus, chega até Davi e confronta Davi no seu pecado. Por algum momento Davi disse, está tudo certo, não é comigo, é sobre outro. E quando termina aquela parábola, Davi cheio de justiça,
Então ele diz que aquele homem que saqueou aquela ovelhinha e tomou para si, ele era digno de morte. E a mensagem profética é muito clara: tu és este homem. E sabe o que ele disse? Naquele momento, toda aquela roupagem da hipocrisia, ela se desfaz. E Davi se vê escancarado diante de Deus. Então ele disse: pequei. E aqui está, neste salmo: pequei contra ti somente. Meus irmãos, talvez aí está o grande detalhe. É porque geralmente nós achamos que pecamos contra alguém. Muitas vezes nós não vemos que a gravidade do pecado se encontra nessas frases: eu pequei contra ti. Porque o único que pode nos perdoar ou pode nos condenar eternamente é Deus. É Deus. Então, com Ele não tem hipocrisia. Com Ele não tem remorso. Ou você confessa e arrepende e abandona o pecado, ou então você pode esconder o tempo que você achar que pode esconder. Porém, de Deus ninguém esconde. E aquilo que o homem planta, ele colhe. Então agora Davi está diante de Deus, desnudado. Vamos aqui observar alguns pontos, porque agora Davi sabe que a sua ofensa atingiu em primeiro grau a Deus. Foi a Deus que ele atingiu. Foi contra Deus que ele pecou. Talvez este tenha que ser o ponto mais esmagador na nossa vida em relação ao pecado. Quando ele diz eu pequei, eu quero tentar traduzir essas palavras de acordo com o texto no hebraico. Eu pequei. Aqui é eu falhei. E essa falha é uma falha no sentido moral. É uma falha no sentido moral contra Deus. O que significa essa falha no sentido moral? É o pecado na forma de uma rebelião. É o pecado na forma de uma afronta. Por que o aspecto moral do pecado de Davi não é só o mal moral na sua natureza, na sua essência, no adultério, no crime que ele cometeu, mas sobretudo como que uma rebelião contra Deus, uma afronta contra Deus. Porque Deus não deixou faltar nada para Davi. Nada. Deus supriu Davi de tudo. O que faltava para Davi? Quem era Davi? Da onde que Deus o tirou? Como foi que Deus o escolheu? Isso cabe a nós também. Quem éramos nós? Da onde que Deus nos tirou? Como foi que Ele nos livrou da condenação do inferno? Eu não canso de repetir aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado. Imagina essa frase: Deus o fez pecado por nós. Deus o fez. Isaías 53 diz assim: Deus o esmagou. Deus o esmagou. Ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. Paulo em Romanos 8 diz: aquele que não poupou seu próprio filho. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez. Deus o esmagou. Deus não poupou o seu próprio filho, por amor a nós. Então aqui está. Não é o pecado de alguém que não conhece a Deus. Não é o pecado de alguém que não experimentou a graça de Deus. Não é o pecado de alguém que não experimentou o amor e a misericórdia de Deus. É o pecado de alguém que experimentou tudo de Deus. E ele pecou contra Deus. As pessoas acham que isso alivia. Ah, Deus é amor. Mas não esqueça, Deus é justiça. Deus é justiça. Então ele diz: pequei contra ti, fiz o que é mal. A palavra mal aqui fala da perversidade deliberada. O sentido aqui é muito forte. Essa palavra descreve a seriedade da transgressão de Davi. Porque ele pecou contra a santidade de Deus. Ele pecou contra o Espírito Santo que
que o habitava, a unção que estava sobre ele. Você vê que Davi começa a experimentar uma profunda degradação. E aquele período que ele foge de Absalão, porque o seu filho o queria matar. Essa dor que Davi passou e sofreu, não valeu a pena o prazer do seu pecado. Imagine ele fugir do seu palácio, ele se tornar tão impotente, as pessoas zombavam de Davi. Davi chama Zadok, Zadok era o sacerdote, Zadok tomou a arca com os sacerdotes, eles saíram fugindo no meio do mato, com medo de Absalão. Davi se sentiu totalmente impotente. E o mais duro é quando os valentes de Davi se levantam para tomar o reino de volta. E a Bíblia diz que Joabe matou Absalão. E quando a notícia chegou para Davi, diz que Davi rasgou as suas vestes e ele chorava amargamente. Ele dizia: Absalão, meu filho, Absalão, meu filho, quem dera se eu morresse por ti. Seu coração estava dilacerado. Sua casa virou um pandemônio. E agora ele vê o mal, a seriedade da sua transgressão diante de Deus. Ele diz: perante os teus olhos, fiz o que é mal perante os teus olhos. Isto é, Davi está dizendo: o que eu fiz na tua presença. Você consegue traduzir isso? O que eu fiz diante da tua presença. Ele estava dizendo assim para Deus: quando eu estava ali, no calor daquele adultério, tu estavas com os olhos sobre mim. Não existe uma vergonha pior do que essa. Por isso que eu disse, irmãos, desde o início da exposição deste salmo, é uma ressonância da nossa alma. Davi aqui, ele escancara para Deus. E é algo que nós precisamos aprender a lidar com as nossas falhas diante de Deus. Porque diante de Deus, pecado tem nome. Às vezes você tem dificuldade de dar o nome do seu pecado para as pessoas. Eu não estou aqui sugerindo que você tem que confessar pecado para outros. Isso é muito delicado e complicado. Mas eu digo para você, você tem que confessar os seus pecados para Deus. E diante de Deus, pecado tem nome. Você vê que Davi não esconde nada. Ele chega a dizer isso. O que fiz, o mal que eu fiz, a transgressão que eu cometi, foi diante dos teus olhos. Ele diz: perante os teus olhos. Aí no versículo 9, ele diz assim: esconde o rosto. Esse ponto é muito importante. A conexão desses dois textos, embora eles estejam separados, porque um está aqui no versículo 4, o outro está no versículo 9, mas a junção desses dois textos cria para nós um quadro lindo. Porque de um lado ele diz assim: o que eu fiz diante dos teus olhos. Agora ele diz: não esconde a tua face. Não esconde a tua face. Você consegue entender esse paradoxo? É como se ele dissesse: não contemple o meu pecado. Eu pequei diante dos teus olhos, mas não contemple o meu pecado. Rosto, face na Bíblia é presença de Deus. Aqui está. Esconde. Não olhe mais para os meus pecados. Quando você lê Hebreus, eu citei muito isso para vocês hoje. Hebreus capítulo 8. Vamos abrir aqui nossas Bíblias. Vamos ler os versículos 10 a 12. Porque aqui nós estamos diante da doutrina da nova aliança. Davi está clamando para Deus: não olhe para os meus pecados. Não contemple as minhas iniquidades. Versículo 10 diz: esta é a aliança que estabelecerei com a casa, não é contra, é com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Ele está aqui, o autor aos Hebreus, ele está citando aquilo que está lá no capítulo 31 do livro de Jeremias, que é a promessa da nova aliança. Então diz: esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimindo as minhas leis na mente deles. Eu as inscreverei também sobre os seus corações. Serei para eles Deus, eles serão para mim povo.
Cada um não ensinará ao seu irmão, nem cada um ao seu concidadão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois eu lhes perdoarei as suas iniquidades, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Aqui nós podemos ver 3 bênçãos que nós temos nesta nova aliança. A primeira é a transformação interior. Veja o versículo 10. Ele diz assim, que ele vai imprimir as suas leis em nossas mentes. E também vai inscrevê-las em nossos corações. Sabe o que é isso? É a lei do Espírito de vida. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Se você ler os últimos versículos do capítulo 7 do livro de Romanos, você vai ver ali a lei de Deus. A lei de Deus é uma lei eterna. Deus é a sua própria lei. A lei de Deus, ela é colocada no nosso espírito. É nessa lei onde nós temos a oportunidade de conhecê-lo. Deus coloca no nosso espírito. O espírito, o homem é tripartido: corpo, alma e espírito. O espírito é a faculdade mais importante do nosso ser, porque ali está a intuição, onde nós ouvimos a voz de Deus. Está a consciência, onde nós temos a revelação de Deus. E a comunhão, onde nós experimentamos Deus. A voz de Deus, revelação de Deus e o desfrute da presença de Deus está no nosso espírito. Essa faculdade, ela se tornou inativa quando o homem pecou. Aí o homem passou a ser uma alma, isto é, uma alma vivente. Ele passou a viver segundo a sua alma. As faculdades da alma é mente, é vontade, emoções, o que sinto, o que penso, o que quero. E aqui o homem se tornou um homem almático. Porém, quando nós somos vivificados pelo novo nascimento, nosso espírito que é vivificado. Aqui a salvação, ela ocorre primeiramente no nosso espírito. E agora ela passa a ser trabalhada na nossa alma, no que sinto, no que penso e no que quero. É assim que procede a salvação. E por último, essa salvação se consumará na transformação do nosso corpo corruptível. Então, observe bem. A primeira bênção que nós temos aqui da nova aliança é uma transformação interior. Aquilo que eu tenho dito, a graça que nos salva é a graça que nos transforma. É a graça que nos liberta. É a graça que nos torna responsáveis. Então, amados irmãos e irmãs, escute bem isso. Então, a primeira bênção aqui da nova aliança é uma transformação interior. A segunda é o conhecimento experimental de Deus, versículo 11. Não haverá necessidade que ninguém ensine ao seu irmão ou ao seu concidadão: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Conhecimento na Bíblia nunca é intelectual. Aqui não está falando de um conhecimento intelectual. Aqui está falando do conhecimento experimental. Deus está dizendo aqui que nós agora, nessa nova aliança, não é na antiga. Na antiga aliança, ninguém poderia experimentar Deus, exceto os profetas. O rei podia experimentar por meio da unção. Os sacerdotes poderiam experimentar, porque todos estes 3, os reis, os sacerdotes e os profetas, eles recebiam a unção para poder servir. Então nós podemos de alguma maneira dizer que o Espírito Santo comunicava vida e poder, habilitando eles para servir. Fora estes, não havia. Mas agora Deus diz: todos poderão me experimentar. E por último, o perdão definitivo dos pecados. Agora sim, Deus pode esconder a sua face dos nossos pecados. O sentido aqui de esconder é uma metáfora. Agora Deus não contempla mais os nossos pecados. Por quê? Porque nós
fomos perdoados pela obra de Cristo Jesus. O sangue de Cristo Jesus foi derramado sobre nós. Agora nós nos apropriamos do poder infinito do sangue de Cristo Jesus. É por causa do sangue de Cristo Jesus que Deus nos perdoa. É por causa do sangue de Cristo Jesus que nós podemos entrar em comunhão com Deus, experimentar a vida cristã numa experiência mais elevada. É por causa do sangue de Cristo Jesus. Então Davi está dizendo, esconde o teu rosto. Aí ele diz ainda no versículo 9, apaga todas as minhas iniquidades. Aqui a palavra apagar é aniquilar o registro. É aniquilar o registro. Se você ler Colossenses capítulo 2, versículo 14, nesse texto vai dizer que havia um escrito de dívida que era contra nós. Era uma prática judaica. Quando alguém tinha uma dívida impagável, o credor ia até o sacerdote, apresentava a sua queixa, e ele relatava toda a dívida daquela pessoa. O sacerdote pegava aquela dívida, ia até a casa daquele devedor, e fixava na porta, e ele não poderia tirar aquela queixa, aquele registro dos seus pecados, suas dívidas. E ali estava. E é isso que Paulo vai dizer assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, diz assim que constava de ordenanças, as quais nos era prejudicial, e Paulo vai dizer, removeu inteiramente. Isso que ele diz, encravando-a na cruz do Calvário. Ele apagou, ele cancelou todo escrito de dívida que era contra nós. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está vendo aqui que coisa linda, irmãos? Olha o que ele diz, removeu. Deixe-me colocar uma nota muito importante. Porque a gente pode olhar isso, né, do ponto de vista jurídico. Mas isso é muito mais do que um ponto de vista jurídico. Lá em João capítulo 3, o versículo 16, diz que Deus amou o mundo, e podemos colocar assim, de forma restrita, Deus nos amou de tal maneira. Você já meditou nessa frase, de tal maneira? Deus amou de tal maneira. Já pensou nessa frase? O que ela significa para você? Ou melhor, o que ela deve significar para cada um de nós? Deus nos amou de tal maneira. Em primeiro lugar, essa frase significa algo muito especial. Primeiro, que Deus, em sua essência divina, Ele nos escolheu amar. Foi Ele que decidiu nos amar. Não foi porque Ele previu, não foi porque Ele viu que houvesse, em algum momento, alguma decisão boa, algum caminho bom dentro de mim. Ele nos amou quando nós éramos escravos do pecado. Ele nos amou quando nós éramos os filhos da ira. Ele nos amou quando nós estávamos caminhando para o inferno. Lembre da sua vida, lembre da sua história. Quem você era? Nós não temos, às vezes, que lembrar deste amor. Ele nos amou de tal maneira, em toda a sua essência divina. Isso significa, Ele sempre, eternamente Deus, Ele não teve nenhuma necessidade fora dEle, para exercer o seu amor por nós. Ele não teve algo a parte dEle que provocasse, que atraísse o seu amor. Ele nos amou de tal maneira. Ele escolheu sofrer por nós. Ele decidiu entregar o seu filho, que foi humilhado e se fez vulnerável por amor a nós. De tal maneira, significa que o seu filho carregou todo o peso, toda
toda a carga de pecado que nós tínhamos. Isso significa, Deus nos amou de tal maneira. Deixe-me colocar aqui pelo menos 2 advertências, porque isso é muito sério, irmãos. Muito sério mesmo, porque podemos, de forma inadvertida, ignorar a profundeza ou as profundezas do amor de Deus por nós. Podemos desprezar. Podemos nem nos dar conta. Podemos muitas vezes cantar o seu amor sem sentir o seu amor. Sem experimentar o seu amor. Segundo aos Coríntios, o capítulo 5, que diz assim, que o amor de Cristo nos constrange, nos aperta, não nos deixa nenhuma outra alternativa. Como assim? E às vezes nós podemos sim desprezar este amor. Aqui o coração de Davi está esmagado, sabe por quê? Porque ele sabe que ele pecou contra Deus. E a sua grande luta, e você vai perceber aqui na exposição seguinte, a grande luta de Davi não era só obter o perdão de Deus, era não perder a presença de Deus. A sua grande batalha nesse salmo aqui, não era só o perdão de Deus que importava para Davi. Porque Deus poderia perdoar Davi e dizer assim, sim Davi, você está perdoado, segue seu caminho. Não era isso, irmãos. Porque se você estudar cuidadosamente a história desses homens no Antigo Testamento, você vai ver que o que importava para eles, acima de qualquer outra coisa, era a presença de Deus. Você pode lembrar disso no episódio dos capítulos 32 e 33 do livro de Êxodo, quando Deus julga o pecado de Israel por causa da adoração ao bezerro de ouro. E quando Deus vai tratar com Moisés, aí Deus vai dizer para Moisés, Moisés, eu não vou diante desse povo. Eu enviarei o meu anjo. E o meu anjo destruirá todos os vossos inimigos. Vocês vão ter a terra de Canaã. Porém a minha presença não irá com vocês. Moisés disse, Senhor, nós não iremos partir sem a tua presença. Nós vamos ficar aqui, nós morreremos nesse deserto, mas nós não iremos sem a tua presença. Porque para Moisés a presença de Deus era maior do que Canaã. Ele preferiria morrer no deserto do que possuir uma terra que mana leite e mel sem a presença de Deus. Irmãos, talvez esse seja o ponto mais importante para a nossa espiritualidade. Eu creio que esse é um ponto que nós precisamos nos debruçar sobre ele. O que representa a presença de Deus. Porque se tem uma coisa que o pecado faz, o pecado rouba, nos tira da presença de Deus. E a presença de Deus aqui, não é do ponto de vista jurídico, como ele disse, eu pequei diante dos teus olhos. Esconde a tua face dos meus pecados. Mas ele diz, não retires de mim o teu Espírito Santo. Dá-me de volta a alegria da tua salvação. Isso é tão importante, irmãos, porque aqui eu digo para vocês, podemos ignorar as profundezas do amor de Deus. É possível você viver a vida cristã durante toda a sua vida e não ter a consciência do verdadeiro sofrimento de Cristo Jesus por você. É possível. É possível que muitos cristãos pisaram nessa terra e eles nunca tiveram consciência do que foi o sofrimento de Cristo Jesus na cruz do Calvário por eles. E muitos podem estar assim hoje. E geralmente essas pessoas têm muitas queixas. Geralmente essas pessoas vivem uma ladainha religiosa, de orações que não passam de ladainhas, porque perderam a presença de Deus, porque nunca se deram conta do amor de Deus. Se nós não compreendermos o amor de Deus, compreender o quanto esse amor nos constrange, nos abraça, nos atrai, porque é daí que deriva esse senso da presença de Deus, o quanto é importante eu saber
sobre o amor de Deus, como eu fui amado, o que Deus fez por mim, a consciência que Ele faria tudo que fosse possível. Se eu fosse o único pecador desse mundo, Ele viria para fazer tudo o que Ele fez por todos nós. Você pode entender isso? Aqui ainda no capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 19, diz que Deus estava em Cristo, quando consigo reconciliava com o mundo. Deus estava em Cristo. Ele estava em seu Filho. Atos capítulo 20, versículo 28, Paulo diz: atendei por vós e por todo o rebanho, qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu sangue. Isso tudo está envolvido. Por isso que olhar para essas verdades é tão importante. Porque, irmãos e irmãs, essas verdades, muitas vezes, elas são negligenciadas no meio do povo de Deus. Esse amor tão vasto, esse amor tão profundo, muitas vezes não é vivido, não é adorado, não é contemplado, é ignorado. Por conta desse evangelho antropocêntrico, onde o homem está no centro, e não Deus, e não Cristo. Essas verdades nos convidam a refletir sobre o imenso preço, o mais alto preço que foi pago por nós. Aí Davi vai dizer assim: apaga todas as minhas iniquidades. Apaga. O pecado precisa ser removido completamente da vista de Deus. E a única coisa que pode remover o pecado da vista de Deus é o sangue de Cristo Jesus. Aí, ele diz assim: não me repulses da tua presença, ou não me lances fora da tua presença. O verbo usado aqui é de um abandono total. Abandono total. Alguém que foi abandonado. O que Davi está dizendo aqui para Deus é: não me abandones. Mas a frase aqui, ela traduzindo do hebraico, é: não me abandones totalmente. Irmãos, você lembra aquela oração do nosso Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário? Deus meu, por que me abandonastes? Me abandonastes. Imagine, irmãos, o que representou para o nosso Senhor naquela cruz ser abandonado pelo Pai. E Jesus já havia experimentado muitos abandonos. Ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Ele voltou para Nazaré. Os de Nazaré tentaram matá-lo. Ele não foi recebido nem na sua terra. Judas o traiu, Pedro negou, depois diz que todos o abandonaram. Ele sabia muito bem o que era a dor do abandono, mas ele nunca tinha experimentado a mais profunda dor do abandono, quando naquela cruz ele disse: Deus meu, por que me abandonastes? Você sabe qual é a melhor e mais terrível definição? Quando eu falo melhor, é porque é terrível. Definição do inferno? O inferno é o abandono absoluto de Deus. É ser totalmente abandonado por Deus. O inferno é ser abandonado por Deus. O nosso Senhor, Ele conheceu, Ele experimentou as consequências do nosso pecado. Ele não conheceu o pecado, mas Ele conheceu as consequências do nosso pecado. E sabe qual é as consequências do pecado do homem? É ser abandonado eternamente no inferno. O inferno é o abandono de Deus. E agora ele clama: Deus meu, por que me abandonastes? Eu entenderia muito bem, irmãos, compreenderia muito bem. Para mim não teria nenhuma dificuldade se Deus nos abandonasse. Mas eu digo para você que esse é o maior mistério da expiação, porque Deus o abandonou.
Porque Deus abandonou o seu filho que nunca cometeu pecado, que nunca o entristeceu. Como foi possível Deus abandonar o seu único, amado e eterno filho, que durante toda a eternidade passada esteve diante do Pai em perfeita obediência, amor, que sempre deu toda a glória ao Pai, que sempre demonstrou a mais profunda obediência, mesmo na sua encarnação. Como diz Hebreus capítulo 4, ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Ele foi provado em tudo, porém sem pecado. Como é possível Deus abandonar esse filho? Agora a pergunta é, por quem Deus o abandonou? Olhe para isso, irmão. Por quem que Deus abandonou? Pelos filhos da ira, por homens e mulheres pecadores. Deus o abandonou por causa de nós, Ele o abandonou por causa de você. Você compreende isso? Será que isso não faz sentido para nós? Essas verdades têm sido negligenciadas. Muitas vezes comemos o pão, partimos o pão, isso não nos toca mais, é um ritualismo, não é realidade espiritual. São essas verdades que nos distanciam daquela igreja primitiva. Porque para eles a morte do Senhor, o seu amor naquela cruz era uma realidade sempre presente, era uma realidade governamental para a igreja primitiva. E hoje a igreja nem se importa com isso, irmãos. O que a igreja se importa é com cor de parede, é com entretenimento em culto. O Calvário não é mais contemplado, o Cordeiro não é mais adorado, o homem é divinizado. Deus é reduzido a uma coisa, a algo. Como é possível, irmãos? Eu digo para vocês, aquilo que está em Tiago capítulo 3, versículo 1. Quando diz que os mestres receberão duro castigo. Então Tiago diz assim que nós não queiramos ser mestres, porque os mestres receberão duro castigo. Há uma interpretação para isso. Para quem peca, tem o evangelho. Mas para quem impede a igreja de receber o evangelho, merece condenação irrestrita. Então, irmãos, olhe para isso. O que temos roubado do povo de Deus? Como que nós precisamos levar a igreja de volta para Cristo? Contemple o Cordeiro. Veja o seu amor. Olha o que está aqui. Não me lances fora da tua presença. Veja que Davi, em primeiro lugar, ele não está implorando a Deus que limpe os seus pecados, purifique os seus pecados. Há algo muito maior para ele do que isso. Que eu não perca a tua presença. Não era só ter os pecados perdoados, mas é justamente isso, não me lances fora da tua presença. Que frase é essa, irmãos? Porque hoje o que nós queremos é milagres, nós queremos é perdão de pecados, mas nós não gritamos, porque aqui é um clamor. Eu digo para vocês, irmãos, eu não sou nenhum doutor em hebraico, mas eu digo para vocês que este salmo no hebraico ele tem uma conotação extremamente profunda, e a tônica das palavras e dos verbos aqui é de alguém que está profundamente desesperado. É alguém que está gritando para Deus, não me lances fora da tua presença. Para Davi é justamente isso aqui. Ter os pecados perdoados e ser lançado fora da presença de Deus para Davi não tinha o menor sentido para ele. Porque agora ele está gritando é por comunhão, porque ele quebrou aquela comunhão. Ele violou aquela comunhão. Porque tudo que havia acontecido na vida dele, Davi sabia muito bem que era o poder de Deus, era por causa da comunhão com Deus. Ele matou um leão, ele venceu um gigante que oprimia, que afligia Israel.
Ele sabia que tudo isso era fruto da sua comunhão com Deus. Você já leu o Salmo 23, com certeza, muitas vezes. Mas infelizmente esse salmo, ele não foi colocado da forma exata como ele está na Bíblia hebraica. No hebraico ele está dizendo assim: o Senhor é o meu pastor. E Ele é tudo para mim. Nas nossas versões está assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No hebraico é: o Senhor é o meu pastor. Como se ele dissesse: nele eu tenho tudo. Eu tenho tudo. É Ele que me leva aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. É Ele que prepara para mim uma mesa diante dos adversários. Porque para Davi Deus era tudo. Ele sabia o que era a presença de Deus. Você achar que Davi era um especialista em funda e que aquela pedra tinha capacidade de acertar Golias e derrubá-lo, porque Davi era um grande especialista, você está enganado. Davi sabia muito bem que era a mão de Deus. Porque se tem algo que Davi canta nos seus salmos, é o poder de Deus. Mas você vai ver o quanto Davi enaltece a presença de Deus. Então ele diz assim: não me lances fora da tua presença. Não me lances fora da tua presença. Aí ele conclui aqui no versículo 11: não retires de mim o teu Espírito Santo. Você sabe o que está na mente de Davi quando ele diz isso para Deus? Não retires de mim o teu Espírito Santo. É o que está registrado em 1 Samuel, capítulo 15 e o versículo 16. 1 Samuel 15, 16 diz assim: tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, um espírito maligno o atormentava. Então Davi pensa: meu Deus, se eu perco o teu Espírito, um outro espírito vai me possuir, vai me atormentar. Então ele clama: Senhor, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. É isso que ele está clamando para Deus. Um espírito mau aterrorizava a vida de Saul. Deus permitiu que ele fosse atormentado em consequência de perder o Espírito Santo. Essa é uma condição do homem caído, do homem que não se arrepende, do homem que não é sincero. Olha o que está aqui. Deus permite a aflição como uma forma de disciplina, e Saul foi afligido por um espírito maligno. Isso é muito sério, irmãos. Por isso nós temos que arrepender. E o arrependimento, ele abrange 3 áreas da nossa vida. Foi isso que Davi buscou. O arrependimento é uma mudança de atitude. O arrependimento é uma mudança nas nossas emoções. O arrependimento é uma mudança na nossa mente. Arrepender-se é mudar de conduta. É uma mudança de comportamento. E é aqui que Davi se encontrava. Veja bem, irmãos, deixe-me ler novamente com vocês o versículo 1 do Salmo 51. Ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Então você vê que o verdadeiro arrependimento, ele clama pela restauração da comunhão com Deus, e não apenas pelo perdão dos pecados. O verdadeiro arrependimento, ele não quer simplesmente se sentir aliviado pelo pecado. Não. O verdadeiro arrependimento, ele clama pela comunhão com Deus. O Espírito Santo, aqui nesse texto, ele é visto como sinal da presença e da aprovação de Deus. E perder o Espírito Santo é o pior castigo. É o pior castigo que nós podemos suportar aqui nessa terra, é perder o Espírito Santo. É quando nós o entristecemos, é quando nós o apagamos.
E era isso que Davi temia. Mas você vai ver que nesse texto que a esperança do arrependimento de Davi estava na compaixão. A esperança do arrependimento de Davi, de que tudo poderia mudar, estava nas misericórdias de Deus. Por isso que ele clama: compadece-te de mim. Aqui está um coração quebrantado, o clamor de um coração quebrantado. E é por isso que ele pede ao Senhor: não retires de mim o teu Espírito, não me lances fora da tua presença. Irmãos, a vergonha do pecado, a dor do pecado, se agrava quando você tem essa sensação do quanto você está perdendo de Deus. Só Ele pode nos ajudar. Só Ele pode, com a sua infinita misericórdia, nos restaurar. Então que o Senhor fale a cada um de nós. Que a sua palavra possa triunfar de uma maneira poderosa nos nossos corações. Vamos orar. Ó Senhor, a nossa oração, Senhor, nesta noite é essa aqui de Davi, Senhor. Senhor, nós não podemos perder a Tua presença, Senhor. Nós não podemos ser um tabernáculo sem a arca, sem a presença do Senhor. Senhor, nos ajude. Senhor, nós precisamos que o Teu socorro venha sobre nós. Sonda o nosso coração, Senhor. Senhor, sonda o nosso coração. Vê se há caminhos maus, Senhor. Nos livra da hipocrisia. Senhor, nós temos perdido tanto da Tua presença, tanto da Tua glória nessa terra. Porque nós não nos damos conta do Teu amor, da Tua misericórdia, dos sofrimentos de Cristo naquela cruz para nos salvar. Por isso, Senhor, nós temos muitas vezes vivido uma vida tão leviana, tão cheia de pecados, de más intenções, motivações erradas. O Senhor nos tira dessa periferia religiosa. Abra os nossos olhos, Senhor, porque nós precisamos saber que toda a nossa vida está patente diante dos Teus olhos. Não há nada que nós possamos encobrir do Senhor. Então vem, Senhor, visita as nossas entranhas. Vem, Senhor, e traga luz sobre os nossos pecados. Senhor, não é só o perdão que precisamos, é da restauração da verdadeira comunhão com o Senhor. Porque enquanto não confessamos, enquanto não arrependemos, Senhor, mais o nosso coração vai ficando petrificado, mais vamos nos tornando negligentes, mais nos tornamos frios, endurecidos, enrijecidos. Vem, Senhor, nos quebranta. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Abre os olhos da Tua igreja aqui, neste lugar, nesta noite. Abre os olhos de cada pessoa, Senhor. Que nós possamos olhar para nós na luz da Tua palavra. E que na luz da Tua palavra nós possamos ver a verdadeira luz. A luz da graça, a luz da misericórdia, a luz do amor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajude, que nós possamos, não é entender o estado de Davi, mas é o nosso próprio estado diante do Senhor. Vem, Senhor. Passa em visita a cada um de nós. Em nome de Jesus. Nós te clamamos aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Amém.